pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais uma live extraordinária. Hoje eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa que eu realmente admiro muito pelo caráter que ele tem, pela família maravilhosa que ele tem e tudo mais aí. Sou fã mesmo, sou fã dele, sou fã da esposa dele, sou fã da galera geral lá, da Leninha, que é, nossa, um doce. E a gente vai falar de coisas muito, muito bacanas hoje. Deixa eu só copiar o tema aqui, para ver se eu já consigo fixar aqui para vocês esse tema. Eu não sei se eu consigo, o William tá me ensinando, mas, né? Se eu não conseguir fixar, não tem problema. Depois eu escrevo de novo, de novo, de novo. A gente está fazendo o horário da live com outras pessoas aí. O Instagram tá bem movimentado. Várias pessoas estão fazendo mais ou menos lives neste horário. No entanto que as minhas duas lives de ontem, infelizmente, não ficaram 24 horas disponíveis para vocês. Só conseguiu realmente ter acesso quem estava junto aqui na live acompanhando. Então, eu falo para vocês, acompanha, porque a gente vai falar do remédio eficiente e de graça para esse momento de crise. Então, você quer saber qual é o remédio eficiente e que é de graça aí para esse momento que a gente está passando agora, né? Que todos nós estamos passando, afinal, quase todo o planeta Terra está nessa função. Só que a gente não vai falar coisas ruins, não. A gente vai falar coisas boas, muito boas. Então, vou só esperar o Cadu chegar, porque hoje a gente vai estar com essa pessoa extraordinária. Ele é um empreendedor, é um visionário, é uma pessoa que realmente tem conteúdo e pode passar informações para vocês que vai fazer total diferença. Realmente total diferença. Deixa eu aceitar a solicitação do Cadu. Entrar. Ele me conheceu, na verdade, num dia muito especial da minha vida, onde eu conheci uma equipe extraordinária, a qual eu era fã. Cadu, boa noite! Oi, Jana, boa noite. Como que estão as coisas aí? Tá tudo certo, aquela coisa de isolamento, ficar em casa, né? Mas só que foi legal, por quê? Porque muita gente veio me chamar no direct e falar, Jana, faz live comigo, faz live comigo. Eu falei, bora, vamos fazer. Só ontem que teve um percurso aí que as duas lives que eu fiz com duas terapeutas, uma do ramo jurídico, inclusive, não salvou. Então, por isso que eu estou convidando o pessoal para Entendi. ficar aqui, porque eu vou fazer o possível para salvar, mas é porque tem muita gente fazendo live no mesmo horário, né? E gratidão, né? Porque daí ocupa a mente da galera aí, faz todo esse movimento. Apesar da oscilação, Cadu, de pessoas entrando e saindo, em média, as visualizações das lives são de 300 a 600 pessoas, tá? Então, só para ficar a Uhum. dica aí, porque tudo que está aqui, e eu tenho certeza que hoje vai salvar, vai depois também para o canal do YouTube, para que as pessoas consigam ter acesso. Gente, com vocês, Cadu Molina. Fique à Oi, vontade, amigo, Jana, a casa é sua. que prazer estar aqui contigo, né? A gente sabe que tá uma enxurrada de lives aí, eu acho que a galera tá tirando o atraso, né, das lives e podendo falar. Eu acho isso ótimo, né? A gente poder se conectar e conversar com pessoas que de alguma forma a gente admira ou que de alguma forma a gente segue, né? E ouvir um pouco mais a opinião dessas pessoas, não ficar só na interferência do que está vindo dos jornais e tudo mais. Porque eu acho que disso, né, de desgraça, é só a gente ligar a televisão e a gente já vai estar bem completo dessa questão, né? Com certeza, até porque eu sempre comento aqui com os meus seguidores, né, que a maior hipnose ocorre onde? Na TV. Todo mundo fala assim, não, Jana, eu nunca fui hipnotizado. Daí eu pergunto, já assistiu um filme que você chorou ou riu? Então você já foi hipnotizado. Não pense que não passou pela experiência, porque já passou. E a TV, ela faz muito isso, né? Hoje eu tenho a graça aí de fazer 5 anos que eu não assisto TV. Então eu fico imensamente feliz e eu sei o quanto vem um turbilhão de emoções, né? Para as pessoas que acabam assistindo. Mas eu sei que hoje tu vai falar de coisa boa, vai trazer um assunto que vai agregar muito para todos que vão assistir e com certeza acalentar muitos corações, né?
Legal, Jana. Obrigado primeiro pelo convite. A gente já estava um tempão falando para fazer essa live, então agora é o momento da gente tirar o atraso, né, de todas as lives. Primeiro eu queria fazer uma pergunta, porque a gente está falando aqui de Florianópolis, né, de Santa Catarina. Queria perguntar para as pessoas que estão assistindo, da onde que essas pessoas são. Coloca aqui da onde que você está assistindo, né, de qual lugar do Brasil, qual estado você está assistindo essa live, porque agora todos nós somos caseiros, né? Todos nós ficamos em casa, estão podendo desfrutar nesse momento caseiro. Eu sei que para muitas pessoas está sendo desesperador, e aí eu acho que a gente vai abordar um pouco sobre isso nessa live, né? A gente quer trazer, levantar essa bola da gente refletir por que está sendo desesperador, né? Por que cercear a nossa liberdade. A liberdade, para mim, pessoalmente, é o valor mais importante para mim, quando me tiram o poder de decidir sobre o poder de escolha, né? E nesse momento a gente não tem escolha, né? A gente está vivendo um momento onde a gente não tem escolha, quer dizer, tem escolha, né? Mas não vale, é uma escolha que não vale a pena porque coloca em risco não só a nossa vida, mas a vida do meio como um todo, né? Então, vamos lá, vamos ver de onde é que o pessoal está falando aqui. Algumas pessoas já responderam. Tem gente da Bahia. Deixa eu ver Eu vi que tem aqui, que eu vi gente do Mato Grosso, tem aí, né, também. o Lauro de Freitas da Bahia, a Kelly de São José, a Kelly tá pertinho da gente, né? É verdade. Sabino O de São Charles Paulo, também tá aí, ó, em Paulo Lopes, em Penha. olha aí, o pessoal da Joia Rara de Floripa também, a Rosângela de Juara, Mato Grosso, é isso? O Johan tá aí, meu querido, o Johan trabalha na minha equipe, trabalha junto com a gente, né? Começou não faz um mês, assim, mas é um grande profissional, tá muito engajado. E aí, Que bom, a legal. galera vai colocando onde está entrando, e o André de Maringá. Gente, quando a gente conversou essa semana, eu e a Jana, a gente estava falando assim, sobre o que a gente vai falar, né? A gente resolveu falar de uma coisa que é totalmente cafona, brega, que você não. Talvez você pense assim, não, esse tema não. Nem dá para dar bola. Mas eu posso dizer para você que é a maior necessidade nossa como seres humanos, e não é à toa que a gente está nesse colapso agora com a humanidade para poder refletir um pouco mais sobre isso. Então, o meu convite para você aqui é que você possa abrir os seus ouvidos e abrir o seu coração, porque talvez você possa tirar alguma palavra, alguma coisa que possa lhe tocar, e você perceber sim que esse momento que a gente parou aqui, que é um botão, apertar o botão de reset na humanidade, é para a gente poder falar de coisas que há muito tempo já são faladas, que há milênios são ignoradas, mas que agora é um convite para a gente poder debater e aprofundar isso e sentir, né? Na verdade, Ana. Com certeza. Até porque eu acredito que esse momento foi um momento bem de ensinamento do processo evolutivo da humanidade. Há muito tempo eu venho falando que a humanidade está mudando, que a gente estava ficando mais desperto, mais consciente de várias coisas. Então, esse momento veio a calhar assim por vários sentidos, não só no emocional, mas também no físico e também no energético. E o mental, mais ainda, né? Que a gente observou aí várias transformações. Gente estocando em casa e gente ficando em casa falando, não, tudo bem, vai passar e daqui a pouco tudo volta ao normal, eu vou ficar aqui no meu canto. Né? Então, teve N situações aí. E é importante. Eu acredito que as pessoas já se uniram mais para trazer consciência. Eu observo até pelo meu grupo lá no Telegram que teve um boom, assim, um salto gigantesco, né? Que a gente está fazendo uma meditação por dia, então muitas pessoas estão entrando, solicitando algumas meditações em específico. Tu vê, hoje eu fiz Reiki à distância para os seguidores. E a gente conseguiu aí, foi a primeira vez que eu fiz, e a gente teve 38 pessoas, sim, que se inscreveram ali e colocaram, eu quero receber Reiki. Então, assim, eu acho que tá unindo muito, né? Eu nunca vi tanto movimento de live no Instagram, o pessoal tá se conectando, eu fiz live com pessoas que são meus seguidores e que eu nunca imaginei que tinha tanto amor e consciência por mim ou pela minha missão, sabe? E vice-versa, foram pessoas que eu nem imaginava que tinham tantas coisas a doar. Afinal, a gente é instrumento do Divino Criador e é por isso que a gente está aqui, para servir. Que sejamos servos com amor e consciência.
Que demais, que demais. Bom, gente, eu conheci a Jana através do desenvolvimento pessoal, de fazermos cursos juntos, fomos colegas em treinamentos, né? E foi um prazer conhecer essa pessoa de uma luz imensa, né? Sabe, com esse sorriso fácil, contagiante. Então é muito bom quando a gente pode lidar com pessoas assim, né? E tá trazendo tu tá trazendo essa luz, esse conceito de espiritualidade, Jana, eu acho que é um trabalho muito importante agora, porque é um caminho que inevitavelmente a gente vai ter que percorrer em algum grau. Talvez as pessoas possam ser um pouco mais céticas, encontrar caminhos através da religião, possam encontrar caminhos através da sua própria consciência ou através da busca pela espiritualidade, mas eu percebo que é um movimento que a gente está fazendo de parar e acender uma luzinha que até então estava apagada, por encontrar padrões, né, que a gente nega, padrões e emoções que a gente vem negando e jogando para baixo do tapete. Você pode perguntar, mas como assim jogando para baixo do tapete? A gente vive um colapso, né, de emoções não sendo tratadas. E aí, qual é o reflexo disso, né? Quais são os sintomas dessa sociedade que inevitavelmente está doente? Ansiedade, depressão, sempre atingindo níveis epidêmicos, ano após ano. Antidepressivo sempre batendo recordes de venda. Então, assim, quando a gente para perceber quantas pessoas estão realmente imersas num buraco, em contato com a sua sombra, mas de alguma forma não estão conseguindo trazer um pouco mais de clareza, um pouco mais de luz, através de terapias, através de um processo de olhar para dentro, a gente vê o mundo se remediando, né, para tentar abafar o sintoma, ou a causa que aquilo dá. Quando a gente não percebe que esse sintoma, que essa tristeza, que essa angústia, que tudo aquilo que nos leva para o buraco, exatamente são as luzes de alerta para a gente parar e dizer assim, não, pera aí um pouquinho, será que não está na hora da gente olhar um pouco mais para a nossa vida, com cuidado, com cautela? O que tu pensa sobre isso, Jana? Ai, Cadu, gratidão aí pelas suas palavras. Na verdade, você vê em mim o que habita em você, com certeza. Seres de luz, ou que estão buscando a luz, como nós, né? Eternamente buscando a luz aí, encontram outros seres de luz para que a proporção da luz no universo fique maior. E eu tenho observado cada dia mais e mais. Quando eu acho interessante, porque quando eu fiz a minha graduação em Direito, eu disse, nossa, eu nunca imaginei que eu ia conhecer tanto advogado na minha vida, né? E daí depois, quando eu comecei no mundo do coach, e depois no mundo da terapia, eu comecei a observar como todas as pessoas estão em busca da mesma coisa, de felicidade. E cada um coloca esse título em caixinhas separadinhas, tipo pilares, família, profissão, valor pessoal e tudo isso. Então eu acredito que hoje a gente, até por essa pandemia que ocorreu no mundo, a gente está conseguindo trazer clareza. Não sei se tu observou, mas muita gente falando de karma, de dharma. Na verdade, se nós formos ver lá do princípio, indiferente da crença religiosa de qualquer pessoa, indiferente, pode acreditar em Big Bang, Buda, Jeová, Oxalá, Javé, nós saímos do mesmo lugar, todos nós. Então é impossível alguém que deseja a infelicidade do outro conseguir ser feliz. É eletromagnetismo. O que eu lanço para o universo vai voltar para mim em dobro. E eu acho que essa sabiência, esse conhecimento que está despertando nas pessoas. Já não é de hoje, né? Mas eu acho que essa pandemia que ocorreu no mundo deu um... vamos sair da areia movediça aí, que tantas vezes nos puxa para baixo, né? Bom, a tua empresa diz muito disso, né, Cadu? Que é pura alegria, uma euforia, eu diria assim, sabe? Que, olha isso, quem pensaria nisso? E levar alegria para o outro, sabe? Quanto tempo faz isso que tu se dedicou a eu vou levar alegria para as outras pessoas? Certamente resultado de uma criança hiperativa tratada com remédio tarja preta quando era criança, que não se conseguia se enquadrar muito em padrões de prestar atenção na escola, né? Só que eu consegui canalizar isso para alguma coisa
produtiva e que podia levar para o mundo, né? Então a gente tenta enlatar muitas vezes e rotular as pessoas dentro de caixinhas que são muito apertadas, né? Dentro de papéis assim, para tentar manter o mundo no status quo. E eu acho que esse é um pouco do romper, a gente sair um pouco dessa matrix, desse dia a dia que a gente não está mais sentindo, a gente está só fazendo. Hoje eu almocei, né? A Ju fez um feijão maravilhoso, assim, e eu comi aquele feijão com prazer, eu disse, amor, eu podia me alimentar disso pro resto da vida, só feijão com arroz. E aí eu lembrei de um vídeo do Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo, que ele trata assim, né, o que é a felicidade, né? Felicidade são aqueles momentos que tu gostaria que não acabasse mais, né? Pequenos momentos, né? E aquele momento eu senti uma felicidade plena de estar comendo aquele feijão, sabe? E aí eu falei assim, não, o feijão é realmente uma comida que faz com que a gente se aproxime, é uma comida que lembra da nossa infância, com gosto de casa de mãe, casa de vó, né? E a gente começou a trocar uma ideia sobre o quanto as pessoas que moram fora do Brasil, né, às vezes que levam feijão para lá, né? Exportam feijão para lá, procuram feijão lá porque é apenas um simbolismo de algo que nos remete a um afago, a um aconchego, que remete uma viagem para dentro. Então, a gente saindo um pouco talvez desse modus operandi sem pensar, a gente começa a se dar conta que nos últimos anos, nas últimas décadas, houve uma explosão de terapias e métodos, e a gente vai falar do coach, cara, de reiki, cromoterapia, barra de access, cara, Theta Healing, e a gente pode falar, sabe, dezenas de terapias que não se falava, assim, quase que foram canalizações que foram surgindo, por quê? Porque é como se a gente estivesse recebendo chamados para dizer, cara, seguinte, galera, a gente está virando robô, a gente está entrando numa época de produção em massa, desconsiderando o nosso potencial como seres individuais, como seres humanos individuais, conectados ao todo, mas respeitando a nossa história, os nossos padrões. Então vamos lançar lá para a galera lá uma série de recursos e ferramentas, porque eles vão precisar. Eles vão precisar. Então uma galera acho que está um pouco mais desperta para isso, tem buscado nesses recursos, nessas ferramentas, possibilidades de se conhecer. No fundo, é tudo para conheça-te a ti mesmo, né? Ou seja, coisa que Platão falou há mais de 2000 anos atrás. Então, cara, como que a gente... 2000 anos atrás, a gente ignora a mensagem, vive num modus operandi, agora a gente está chegando num caos que não vai acabar o mundo, é óbvio, não tipo, acabou o mundo. Mas cara, para todo mundo agora, quando que na história da humanidade moderna a gente pensar que todo mundo ia ficar dentro de casa, parou agora para lidar o quê? Com as sombras, cara. Porque você tá dentro de casa amarrado, o mundo lá fora tá contaminado, você liga a TV, é um caos, e você tem que lidar com quem? Com seus piores padrões de conflito, que é a sua família. Ou com a sua solidão, se você de repente está sozinho nesse momento de quarentena, com a sua solidão, para quê? Para que você não ignore esse chamado, essa sombra que você talvez tenha jogado na rotina para baixo do tapete, que lhe incomodava, que fazia você estar desmotivado, que fazia você, de repente, não ver a sua vida com tanto brilho, você não via com tanto gosto, você vivia os relacionamentos, sabe, sem aquela paixão, sem aquela troca, e isso talvez você tenha protelado por tanto tempo. E aí eu quero abrir um parêntese para dizer assim, não, eu fiz curso de coach, eu fiz não sei mais o quê. E aí muitas pessoas usaram dessas ferramentas para ver uma oportunidade não, então agora eu vou ser coach, vou viver de coach, porque tem coach ganhando milhões, eu vou ser coach. E o que talvez as pessoas não tenham percebido é que esse chamado para te ter acesso às ferramentas talvez não tenha sido para te trabalhar. Talvez tenha sido exatamente para te dar recursos agora que você vai precisar para dizer assim, cara, agora é a hora de você usar. E você não precisa, porque assim, é enlouquecedor, né? Não, quero viver disso. Por que eu quero viver disso quando eu faço um curso de coach? Porque quando eu faço uma terapia eu quero viver disso? Porque é bom a gente se conhecer. Porque é bom a gente mergulhar. Porque, sabe, é um tesão a gente conhecer algo que a gente expandir a nossa consciência. Então a gente quer viver daquilo. É enlouquecedor. Só que aí a pessoa percebe que, cara, de repente aquilo ali era uma ferramenta que você pode usar na sua profissão, usar para liderar o seu time, usar para empreender, usar para ser um marido melhor, uma pessoa melhor. É ou não é, Jana? Com certeza. Uma das coisas que eu aprendi na primeira formação de coach foi, você veio aqui para se mudar
ou para mudar outras pessoas. E todo mundo, não, eu vim aqui para ajudar os outros, para mudar os outros, para... E na verdade, todo terapeuta, todo coach, ele primeiro está moldando a ele. Eu sei porque é o que eu estava ontem conversando. Faz 10 anos que eu estou nesse processo, há 7 anos que eu atendo e há 2 anos que eu vivo disso. Eu realmente vivo. E até como consteladora sistêmica familiar, eu super abracei o que tu acabou de falar. O mundo, as famílias estavam pedindo para que ocorresse isso. É onda, é frequência de onda, é eletromagnetismo. Se vocês não aprendem no amor, nós vamos ter que aprender na dor. Então, todo mundo teve que ficar enclausurado, fechado, sim, com o seu clã, lá da onde você brotou, ou o clã que você escolheu construir. Para quê? Para entender e perceber você. Muita coisa desabrochou durante essa semana aí, pelo menos que a gente ficou, né, esses 7 dias, realmente todo mundo recluso ali, fechado e tal. Então a gente começou a perceber que realmente muito do outro está em mim. E se eu vejo no outro é porque realmente habita em mim. Então esse despertar, no meu ponto de vista, né, foi muito valioso e está sendo muito, muito valioso. Eu pergunto, todo mundo ficou falando da Itália, né? Ó, teve várias consteladoras, Cadu, eu não compartilhei isso com ninguém, vou compartilhar aqui na tua live, tá? Me mandaram uma constelação que a filha do Helling fez, a Sophie, e pedindo para eu dar a minha interpretação daquilo ali. E a Sophie, ela faz uma constelação que ela não fala muito, os personagens só vão se movendo. E quando eu comecei a assistir, veio toda a emoção e tal, e eu percebi uma coisa, que a gente precisa se perdoar e perdoar o outro. A gente observou que durante essa semana teve um movimento capitalista querendo achar culpados para toda essa situação. Eu trabalhei com produto médico hospitalar, quantas vezes eu falei, isso é a indústria farmacêutica? Quanta gente culpou ou está culpando ainda a China? Não, gente, a gente está num processo evolutivo. Que bom que foi a China, que bom que não foi o Brasil que lançou esse vírus para o mundo. A gente precisa criar essa consciência de parar de culpar o outro, porque é muito desafiador também e muito dolorido tu ser o instrumento de cura de tantas pessoas. E foi o que a China fez. Só que é doído entender isso. Como assim, Jana? Como que tu fala um negócio desse? Mas é por isso que eu falo nos meus atendimentos, não existe ex-chefe, não existe ex-parceiro, não existe ex-nada na nossa vida, são pessoas que passaram para que a gente tivesse o nosso processo evolutivo. E que bom que foram essas pessoas, porque com elas foi muito mais leve, muito mais fácil. Pergunto para vocês, é mais leve saber que foi da China que começou? Ou seria muito mais leve se descobrisse que foi do Brasil que começou tudo isso? Né? Então, assim, são dores que a gente não necessita mais. Eu quero dar boa noite para todo mundo que está chegando aí, Cadu. Tá todo mundo falando, Jane, Cadu, que máximo! Fico muito feliz de tê-los todos aqui. Acompanhe essa live. A Jana promete que eu vou tentar salvar para colocar no canal do YouTube, para que todos vocês possam rever e acompanhar, porque eu digo, tudo que o Cadu fala, do meu ponto de vista, tá? É luz. Cadu, Juju e a Lelê agora, né, no meu coração. Eu vou lá, quando eu quero me animar, às vezes, eu quero ver um casal inspirador e tal. Eu sei que tem um monte de gente que vai lá nos treinadores, vai no céu. Eu vou na Juju e no Cadu. Eu vou lá nas fotos dele e falo assim, isso, é disso que os casais precisam, é dessa união, é dessa vibração, é dessa cumplicidade. E pode ver, né, Cadu? Não sei se tu quer compartilhar isso, mas a gente tem as sombras, né? Então, o parceiro também tem as sombras. E é tão bom a intimidade. Quantos anos eu fiquei falando que intimidade era uma merda, que era horrível. E não, ter intimidade com o outro, isso que nós vivemos essa semana de ficar com a família, com o próprio clã, descobrindo, indiferente se é o pai, a mãe, a avó, o tio, o primo, porque hoje as famílias são muito misturadas, o que você aprendeu no amor, né? Eu acho que é na troca do outro que a gente consegue se olhar no espelho, né? E, inevitavelmente, a negação
de não conseguir olhar para os nossos pais, muitas vezes, e se ver neles, né? Não, eu sou diferente, eu sou... E isso, de alguma forma, em algum nível, talvez para você possa soar bastante estranho, sabe? Mas eu já tive esse nível de arrogância, é uma desonra em certo ponto, sabe? E eu não estou falando isso para provocar você, nem para que você se sinta mal, mas a verdade, você então é igual aos seus pais. Não quer dizer isso, mas quer dizer que sim, inevitavelmente houve uma influência deles, por mais que a gente negue e diga, não, quero ser totalmente diferente, mas talvez isso até seja um mecanismo lá dentro interno de uma certa vingança em algum nível. Diz assim, não, não você. E aí quer ver alguma coisa, uma coisa básica, eu falei isso nas lives aqui, eu fui conhecer meu pai mesmo, agora faz 3 anos atrás, num processo de cura minha no caminho para tentar ser pai, porque eu não conseguia, a gente não conseguia engravidar, enfim, vinha de outros relacionamentos, não conseguia engravidar. E aí uma das tarefas que eu tinha saindo de um treinamento foi tarefas que eu coloquei para mim, né? Não que o treinamento tinha, tem que ir lá, mas foi oportunizar conhecer o meu pai. Um pai que eu até então ocupava e já tinha feito cura em várias camadas. A Jana acompanhou a minha primeira palestra, eu estava lá, sabe, meu pai quase morreu, teve uma reconexão com meu pai, mas o perdão ele é feito em vários níveis, né? E é uma coisa, a gente vai reconhecendo, vai vendo assim, são várias camadas, né? Se a gente for falar só dessa vida aqui, né? Sem puxar um fio histórico para trás, vamos falar só dessa vida aqui, porque a gente não sabe até onde as pessoas que estão aqui assistindo acreditam, né, nesses outros capítulos. Mas vamos lá. E aí ter conhecido meu pai, ter me desprovido de uma arrogância e desonra em perceber que, cara, meu pai foi um cara ausente, meu pai não conseguiu dar atenção, ele não era um cara carinhoso. Hoje, a vida que se teve na minha família, independentemente de, isso é muito ou pouco para você, mas foi uma vida que pelo menos a gente teve condições de estudar num colégio que não era o top, mas pelo menos não era um colégio público, sabe, de poder ter condições de um sustento foi por causa do trabalho do meu pai, que foi um cara ausente, mas porque trabalhou. E aí, entendendo isso, saindo um pouco do papel da criança imatura, do checklist perfeito, de não bater o pai, que é assim, eu pude honrar esse pai que teve um papel muito importante, principalmente de ser o cara que vai para o mundo, de ter papéis de liderança, e honrar e perceber que muitas das coisas que são admiráveis em mim, que as pessoas falam, pelo menos, sabe, da minha energia, da minha proatividade, da minha ação, vieram desse pai, só que eu nunca tinha parado, por arrogância, para ouvir as histórias dele. Então, o convite que eu faço a você é que agora você está aí. Né? Eu não moro na minha cidade com meus pais moram em Porto Alegre, moram em Florianópolis, mas ter ouvido as histórias dele que eu nunca tinha ouvido, ter me permitido entrar no papel de filho, ouvir as coisas, né, que ele estava trazendo de quando ele era jovem, de quando ele era criança. Cara, você já parou para pensar, você que está assistindo, que o seu pai e a sua mãe um dia foram crianças? Eles também um dia foram nenês. Quando a gente faz esse exercício, olha que um dia nossos pais também foram crianças indefesas, que sofreram todas as interferências do mundo, você começa a perceber que eles lutaram contra muito menos recursos, eles receberam muito menos dos avós, que tinham muito menos informação, então eles já foram versões provavelmente melhoradas desses avós. Não, mas os meus avós eram maravilhosos. Você não sabe como foram os seus avós como pais, porque a gente está olhando o cenário como avós. E quantas vezes a gente fala, né, que os avós são os pais adocicados? Por quê? Porque eles já passaram pelo perrengue. Certamente, na hora de criar ali, não foi essa maravilha toda. Só que agora já estão criados. Então eu tenho mais tempo, amor, afeto, estrutura para dar isso para os meus netos. Porque para os meus filhos eu dei cobrança, escassez, porrada. Então, eu acho que esse é o momento da gente poder honrar um pouco a história que a gente nem sabe que existe. E quando a gente faz isso, a gente reconhece essa descendência, por mais que a gente não goste, por mais que seja sofrida, porque só cabe a nós que estamos vendo aqui agora poder mudar isso e dizer, não, beleza, eu pego isso aqui, mas isso aqui honro, agradeço, mas não me pertence. E eu entendo que isso não foi feito contra mim, né? Isso foi feito para mim.
né? Os meus pais não fizeram isso contra mim, eles fizeram para mim, é um presente para mim. E em posse disso, eu posso tomar as melhores. Muito da sua resiliência veio provavelmente porque você passou perrengue. Muito da sua vontade para o mundo foi porque de repente você sentiu abandono. Então, olha quantas coisas aconteceram com você que foram presentes e bênçãos, mas em algum nível, desonrando isso, a gente acaba culpando os nossos pais, porque inconscientemente eles não deram aquilo que a gente gostaria, mas pode ter absoluta certeza, eles deram aquilo que a gente precisava, em algum nível, para sermos as pessoas que nós somos hoje. Quando a gente aprende a perdoar isso, a entender um pouco mais, é um processo de cura que, cara, você pode perceber, essa quarentena mudou minha vida. Você pode sair dessa quarentena e dizer assim, cara, essa quarentena mudou minha vida, né? Então, gente que está ouvindo, vou passar a palavra para a Jana falar sobre isso, mas se você que está ouvindo faz sentido para você, coloca assim, cara, faz muito sentido, ou eu nunca tinha pensado sobre isso, ou dizer, não, isso aí é uma bobagem, isso aí não concordo, coloca aqui nos comentários, porque eu quero ver a sua opinião sobre isso. Porque há um certo nível de informação que às vezes a gente não está pronto para ouvir, sabe? E às vezes quando a gente ouve, tem vezes, não, isso aí não. Só que acontece situações na nossa vida que a gente diz, puta, uma vez eu ouvi falar sobre isso. Então, o que eu tô falando para você não foi algo que eu ouvi, é algo que eu vivi e que eu vivo ainda e vou viver até o resto dos meus dias aqui em determinados níveis para conseguir entender, me conhecer um pouco melhor, me perdoar em certos níveis e poder transformar o pouco que eu toco e agora replico com a minha filha num lugarzinho um pouco melhor. E hoje, estando no lugar de pai, eu vejo o quanto isso é diferente. Isso que a Helena é pequena, mas o quanto eu vejo que, às vezes, o padrão de impaciência, o padrão de, tipo, tá cansado, o padrão de, tipo, cara, querer respirar outros ares. E, cara, eu sou um pai 24 horas por dia porque eu trabalho em casa, então não tenho... eu saí para o escritório, fui trabalhar. Eu fico muito feliz por honrar o que as mulheres passam, cara, que é um baita de um perrengue. Por isso que diz mãe é mãe, né? Aquela frase assim, mãe é mãe. Porque não tem arrego, cara. O cara sai para trabalhar, o cara... Até amanhã eu vou fazer uma live sobre essa questão da paternidade, né? Do pai, da paternidade curada que acolhe e a paternidade tóxica. Porque é isso, o homem diz, não, mas eu passo perrengue, sou eu que boto comida dentro de casa. A mulher tá só cuidando dos filhos. Se o homem que é homem, sabe, fica você cuidando dos seus filhos uma semana. Agora você vai ter a oportunidade de conhecer os filhos que talvez você não conheça também. Ver que aquelas pessoas que você não dialoga no dia a dia têm outros padrões, têm uma personalidade. E a mãe muitas vezes amargurou isso, enquanto os homens, eu digo, talvez não nessa geração, seja o caso, mas nas gerações antigas era muito assim. As mulheres eram muito mais donas de casa, se não for dos seus pais, provavelmente de seus avós. E aí você vivia... Ela vivia numa submissão, como se cuidar dos filhos, tarefa de educar um ser humano, fosse muito mais fácil do que trabalhar. Eu posso dizer assim, cara, o que a Ju passa de todo o meu coração, e obviamente eu estou sempre presente ajudando, fico com a Helena uma hora, é muito mais trabalhoso do que propriamente eu ir ali responder, falar com o e-mail, telefone, porque isso está no meu controle. Agora, cuidar e educar um filho é a tarefa mais impactante do mundo. Na verdade, Ana, tu que tem aí... Tu tem só o William ou tem mais... Ou tu tem, além do William, tem outros filhos? Na verdade, eu tive 3, mas o William é o meu único filho vivo, né? Porque hoje, como consteladora, eu sou obrigada a reconhecer essa visão, né? De que eles também fazem parte. Inclusive, na minha gestação com o William, foi uma gestação de gêmeos, eu perdi a menina e tive o William. Então, foi um movimento aí, né, bem grande, assim, nunca compartilhei, estou compartilhando agora aqui, algumas pessoas mais próximas sabem da história, então hoje eu reconheço, se alguém me perguntar, eu geralmente falo que eu tenho 3, mas o meu vivo é o William. E o William é um homem já, um adulto, né, e faz total sentido isso que você falou, porque o que acontece com as pessoas? E pode ver, geralmente elas têm algum problema em um dos pilares da vida pela falta de honra aos pais. E honrar os pais não quer dizer que vocês vão ter que almoçar no domingo com eles, tá, gente? Quer dizer que vocês têm que honrar o seguinte, se não fosse esse pai e essa mãe, não seria você. Se não fosse esse avô e essa avó, esse avô e essa avó, não seria o pai de vocês. E sucessivamente não seriam vocês.
Não tem como o Cadu, por exemplo, e a Juju excluir os pais deles, porque é graças a eles que hoje a Lena está aí. Senão a Lelê não estaria aqui, seria outra criança. Então a gente precisa criar muito essa consciência, porque o clã fez parte e eles passaram por situações. Eu até postei aqui, os nossos avós, os nossos bisavós, o governo mandou para a guerra. O governo só mandou a gente ficar com a bunda em casa agora. Então a gente precisa criar essa consciência de que tudo faz parte. Até eu vou aproveitar, Cadu, já que tem pessoas aqui. Ah, eu tenho problemas com meu pai, com a minha mãe. Ó, acabou de entrar uma pessoa aqui que fez um processo comigo e que tinha uma situação com o pai também, em relação à mesma forma que tu teve. Então eu vou compartilhar aqui uma fala sistêmica, que você não precisa fazer com seu pai, com a sua mãe, mas faça com você, para que você, como se você estivesse na frente do pai e da mãe, que é o quê? Pai, mãe, eu te vejo, eu te reconheço, você faz parte, você sempre fez e sempre fará. Eu sinto muito por toda e qualquer memória de dor que consciente, inconsciente ou no subconsciente nós tivemos que compartilhar durante toda a nossa vida. Peço perdão realmente por ter unido meu caminho ao caminho de vocês, para que houvessem essas curas, mas eu sou grata, eu honro, eu amo você, pai, você, mãe, porque vocês me deram a vida, e isso me basta. E com essa vida que vocês me deram, eu vou ser feliz. É isso. Uau, É uau, isso. uau, uau. É honrar. Honrar. Talvez muitas pessoas não saibam, mas crie essa consciência, tá? Quando as nossas avós estavam grávidas da mamãe, a gente já estava junto com ela. Por quê? Porque a mulher, ela tem 400 milhões de óvulos. Então, quer dizer, Jana, tu tá falando que a Lelê, quando ela estava na barriga da Juju, ela já está com os meus netos? Sim. Sim, porque a gente, no decorrer da nossa vida, as mulheres, a gente vai perdendo os óvulos, e é desde a vida uterina. Por isso que tem menininhas que acabam tendo uma pequena menstruaçãozinha, ou do nascimento, até os 3 aninhos de idade. Os enfermeiros geralmente explicam isso. É um pequeno sangramento, bem suave, que às vezes não é nem notado, porque vem na fraldinha ali, nem é percebido. Então a gente precisa ter consciência de que nós somos seres de vida. Amanhã eu vou ver essa live, né? Porque vale a pena assistir. Eu que passei os perrengues, assim, que hoje eu atendo muitas mulheres que falam, meu Deus, como é que tu honra o pai do William? O William tá com 26 anos, faz 21 anos que ele não vê o pai, tá? E eu honro ele. Eu agradeço, porque se não fosse ele, não ia ser o William. E eu honro ele, eu agradeço todos os dias. Quando as mulheres vêm falar comigo, elas falam assim, como assim, Jana? Eu honro e eu sempre vou honrar. Indiferente se ele quis conviver ou não. É uma escolha. A consciência dele naquele momento era essa, era deixar... Tem um monte de comentário aí quando arrepiou Coisa ali, né? boa. Não tem como, né? Essa tua fala, né? E, Jana, para a gente deixar de entregar o motivo pelo qual a gente propôs essa live, eu acho que já tem muito valor e muito amor envolvido, e a gente acabou indo por caminhos que precisavam ser falados. Em algum momento, acho que a gente precisava falar sobre isso. O motivo pelo qual, quando a gente combinou a live, vamos falar do remédio que é eficiente, essencial e gratuito, né? Um remédio que não foi a gente que inventou, não vai ser nenhuma farmácia que vai inventar, e é um remédio que um cara passou por aí alguns milhares de anos atrás, mais ou menos uns 2.000 anos atrás, só para falar sobre esse remédio. E aí eu peço permissão para você aqui, independentemente da sua religião, da sua crença, porque eu sou um cara que não tenho religião, eu confio na espiritualidade, e então, assim, ter entendido um pouco mais o papel que esse grande ser que teve com a gente, esse grande avatar que teve com a gente, de 2.000 anos atrás, com uma mensagem simples,
falou sobre um remédio que a gente até hoje não conseguiu entender, absorver, ou a gente complica demais, que é o amor. Jana, para ti, o que é o amor para ti? Ai, eu falo tanto de amor e consciência, né? Eu creio que o amor é essa presença de paz de si mesmo. É a minha essência, sabe? Que muitas vezes é confundida por coisas que eu vivi, por situações aqui mundanas. É igual alguém me perguntou essa semana, o que que Deus me deu de melhor, né? Que a maioria das pessoas respondem que é a vida. Na verdade, o que ele me deu de melhor foi o livre-arbítrio. Eu poder fazer as minhas escolhas e me permitir ser realmente a intenção que ele me fez, porque ele me trouxe, né, de ser instrumento. Então, hoje, para mim, hoje, se eu for definir, porque a minha religião realmente é amor e consciência. Hoje, se eu for definir amor, é por eu ser um instrumento do Criador, por servir mesmo. Hoje eu acordo para ser guiada pela centelha divina. Eu acho que hoje, nesse momento, o amor para mim é ser uma servidora do divino. Uau. Eu vou começar a chorar. Obrigado, Jana. Obrigado por trazer isso pra gente. Obrigado por ser essa luz, essa fagulha divina na vida de tanta gente que está aqui. E que eu seja digna de poder servir. Só isso. Só. E eu não tenho vergonha de chorar, não, porque o pessoal sabe que aqui eu sempre. Mas aqui não tem como. Ele é único, ele é. Não tem. E ó, que eu já passei alguns perrengues na minha vida, mas não tem problema. Eu sei que ele fez isso para que eu ficasse forte, para que eu fosse forte. Então, o amor hoje para mim é servir, indiferente de quem seja, indiferente do que a pessoa vai fazer, é servir. Só isso. Obrigado, Jana, pela essa vulnerabilidade em ser humana. Poder trazer isso e se sentir aqui. Não tem como não sentir esse amor nas tuas palavras, na tua voz, no conceito que tu trouxe, mas no ato, né, de servir. Eu acho que quando a gente rompe um pouco nosso ego, os nossos padrões, os nossos rótulos, a gente volta a ser aquilo que a gente foi feito para ser, que é o sentir, né? Quanto sentir a gente está adormecido, né? Quanto sentir a gente talvez esteja acostumado a sentir raiva, sentir angústia, sentir tristeza, sentir abandono, frustração. Mas agora eu pergunto para todo mundo que está assistindo assim, qual foi a última vez que você se sentiu apaixonado? Genuinamente apaixonado, que você ficou empolgado com aquilo, disse, cara, isso é demais. Qual foi a última vez que você sentiu a alegria genuína de você se divertir, esquecer e não ver o tempo passar? Qual foi a última vez que você sentiu amor, de você querer cuidar e servir ao próximo de uma forma que vá protegê-lo, que vá incondicionalmente, independente do que ele fizer, estar presente ali? Qual foi a última vez que você sentiu gratidão, né? O sentir as coisas ruins, tô todo arrepiado aqui. O sentir as coisas ruins é muito fácil no nosso dia a dia, porque a gente vive num mundo caótico, automático, sem parar para ver. Agora, e o sentir as coisas boas? Será que a gente está preparado? Será que não é o momento da gente, como humanidade, parar e dizer assim, cara, não é viver a ilusão, eu vou viver a ilusão do positivo, agora você... Não é sobre isso, sabe? É sobre aceitar as suas sombras, mas elas fazem parte de você,
elas não são você 100% do tempo, full time. A gente fica imerso nas sombras achando que a vida é aquilo, e nós somos, a Gena falou uma frase que eu acredito muito, e é uma frase que eu ia tatuar no braço, quando isso caiu para mim, uma ficha nos últimos meses: instrumento do divino. Sabe? O que é um instrumento do divino? Quer dizer que você é manipulado por algo maior? Não é sobre isso. Quer dizer que nós somos uma partícula de luz que em algum momento se desprendeu e que se entulhou de um monte de coisa, se distanciou daquela fonte, conseguiu ficar extremamente individualista, egoísta, e é por isso que a gente apagou tantas coisas. Foi tantos pontinhos ali de gratidão, de amor, de conexão, de alegria, de entusiasmo, a gente foi apagando, e a gente vive nessa sombra de frustração, de tristeza, de raiva. Então, se a gente for olhar o coletivo, é como se a Terra, se o universo, sei lá o que você acredita, estivesse dizendo para nós: para, gente, para um pouco agora. Vamos olhar para essas sombras, porque elas são chamados para lembrar você da sua luz. Elas são pequenos chamados diários que você está ignorando para olhar para a sua luz que está esquecida. E se a gente ignorar esse momento agora como humanidade, quando de novo a gente vai ter oportunidade como coletivo de poder estar falando isso, e as pessoas em algum momento estão abrindo essa consciência para dizer assim: cara, realmente, então quer dizer que eu vou virar o Buda amanhã, quer dizer que eu vou virar, sabe, um apóstolo, um iluminado. Cara, não é, mas é só você acender uma luzinha da consciência que talvez estivesse apagada num quarto escuro, e você vê que sim, há um caminho, que ele não é perfeito, que ele é difícil, mas que ele vale a pena. Se não fosse por isso, tanta gente que se joga hoje no desenvolvimento pessoal, não fosse ter esse pouquinho de luz, ter esse gosto pela vida. O problema é que depois a gente esquece, a gente apaga, parece que a gente... Eu ouvi uma metáfora que é muito boa, que eu acho que vale muito para esse momento agora, que é assim: o desenvolvimento pessoal, a consciência, as pessoas acham que é como se fosse um interruptor. Tu acendeu aquela luz e aí ficou acesa para sempre. Na verdade, ela não é. Ela é como se fosse uma campainha. Você toca, ouve o som, aquilo te desperta, e depois você volta a esquecer. E aí você tem que tocar de novo, tocar de novo, tocar de novo, e aquilo vai tocando. E uma outra metáfora para você que está nesse caminho, como a gente está, como todos nós estamos como humanidade, talvez você mais, você menos, é quando a gente abre uma porta para se conhecer, e a gente imagina que você abriu uma porta agora, e aí você entrou naquele saguão e começa a ver um monte de coisa que você não tinha nem ideia que estava ali, certo? Você limpa toda aquela bagunça, e quando você limpa aquela bagunça, você vê que tem mais 20 portas à sua volta. E aí você abre uma porta, limpa toda a bagunça e vê que tem mais 20 portas. Então, isso é a gente ir acessando níveis mais profundos do nosso ser, em camadas e camadas, e volta e camadas, e toca a campainha, e toca a campainha, e toca a campainha, sabe? E talvez, com sorte, a gente consiga acender essa luzinha de forma permanente, né? Mas a vida vai nos fazer convites de novo para a gente lidar com essa humildade de que a gente está num processo, de que a gente não está pronto, sabe? Não está pronto, formado, não. A gente está em formação, estágio beta, sempre, né? Para aprender. Então, essa é a minha mensagem, porque eu sei que daqui a pouco já está acabando a live, para deixar esse convite para você nessa sexta-feira, sabe, véspera de um final de semana, porque eu, Cadu, e agora eu vou falar assim, uma percepção minha, e eu torço muito de todo o meu coração para estar muito errado. Eu acho que a gente vai passar por tempos muito difíceis nas próximas semanas no nosso país, por estar ignorando o que os nossos irmãos em outros lugares do mundo estão passando. Está ignorando por uma arrogância, por uma cobiça, por uma ambição, por uma ganância, sabe? Pela grana, porque eu digo assim, cara, a gente pode quebrar os nossos negócios. Eu também sou empreendedor, eu também tenho famílias que dependem da minha empresa para viver, mas eu prefiro 1000 vezes quebrar o meu negócio e poder me reinventar do que quebrar o meu espírito, quebrar a minha alma, quando nós passarmos por cenas lamentáveis que nem está acontecendo na Itália, de ver caminhões, de ver médicos tendo que decidir pela vida, de ver caminhões enterrando pessoas porque em algum momento eles ignoraram uma pausa para olhar para a vida. E esse é o meu convite para você: faça a sua parte, porque isso não depende da gente. Não depende do que o Bolsonaro vai falar, infelizmente, não tem como amordaçar aquele cara, mas vai falar nos próximos meses. Mas
ouça o seu coração, proteja os seus, porque se a gente estiver vivo e respirando, a gente pode mudar qualquer cenário. Agora, se a gente passar por imagens e uma dor como civilização, nós nunca mais seremos o mesmo. A gente não vai ser mais o mesmo. Mas vamos tentar evitar passar por uma dor tão grande agora, porque essas marcas elas vão ficar eternas na nossa humanidade. Então, não negligencie, ignore o que os irmãos nossos estão passando lá do outro lado do mundo, como se aqui isso não fosse acontecer. Porque está muito perto de acontecer, gente. Então, mantenha a sua energia elevada, mantenha o seu amor, converse com seus pais, com aqueles seus, porque a gente não sabe se amanhã pode ser o último dia de fato que a gente vai ver e vai lidar com eles. Então não poupe amor, não economize, porque esse pode ser o único remédio de fato para a gente poder acolher as pessoas e confortar as pessoas nesse momento onde o medo ele é necessário para a gente poder cuidar. Ah, mas o medo está povoando a nossa... Mas se não fosse o medo, ia estar todo mundo vivendo como se nada disso tivesse acontecendo, ignorando os avisos. Então perceba que o medo também é uma dádiva em certo ponto para poder fazer com que a gente se cuide, mas transmuta esse medo em um pouco de amor e um pouco de luz na sua família. Você que está assistindo agora essa live, você tem o dever de você que está escutando essa palavra, você não tem mais como não ouvir, você não tem mais como desver o que você está vendo agora. Que você possa sair daqui e mandar uma mensagem para os seus agora, de amor, de afeto, de carinho, de esperança, não ignorando, não sendo hipócrita por tudo que vai acontecer, mas pelo contrário, doando o seu amor, o seu afeto, porque isso vai fazer diferença. Então, é isso que eu tinha para falar. Arro, gratidão, gratidão, Cadu. Realmente toca na nossa alma, no nosso coração. E eu acredito que esse momento é o momento realmente da gente ter autorresponsabilidade. Indiferente de quem está governando, de quem não está governando, de quem é o dono da sua empresa, de quem não é o dono da sua empresa. É autorresponsabilidade de vida. Eu sempre falo que não existe nada difícil, existem desafios. E desafios se tornam oportunidades. Nós estamos recebendo uma oportunidade de movimentos que não são nem da Terra, que estão muito além daqui, mas é um papo para uma outra live. Então, aproveite essa oportunidade de verdade para todos. O que o Cadu está falando aqui é para mandar amor para todos, indiferente da consciência que essa pessoa tenha, se ela quer que vá, se ela quer que não vá, se ela vai cuidar, se ela não vai cuidar. Cuide de você, cuide dos seus, cuide. É o que o Cadu acabou de falar, que eu amei. A gente pode quebrar empresarialmente, pode quebrar de qualquer forma, mas não o espírito. Emana amor, manda amor para todo mundo, manda amor para esses que não têm tanta consciência quanto nós temos, quanto vocês têm. Então, seja amor. É possível, tem como ser a todo momento, a todo instante. É possível, mesmo que tenha esse medo, esse receio, como o Cadu falou, é normal ter medo, é normal. Por isso que a gente está conseguindo se segurar aqui. Eu tenho 4 pessoas no grupo de risco na minha família. E a gente está isolando eles o máximo que a gente pode, porque né? A gente sabe que isso um dia vai acontecer com todas as pessoas. Sim, comigo, com o Cadu, com todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente e tudo mais. Mas vamos ser responsáveis. Não é dinheiro. Esse momento de evolução não tem a ver com grana. Não tem. Grana é só uma energia também. Eu sei, eu honro a energia do dinheiro. Mas é outra coisa. É muito maior do que muita gente não está conseguindo ver. E o que o Cadu veio trazer aqui, gratidão, meu amigo, gratidão. Eu honro a sua vida. Eu honro a sua missão, de verdade. Que a gente possa cada vez mais espalhar luz, amor e consciência para as pessoas. Façam assim, ó, eu vou dar outra dica para vocês, que é algo que eu faço muito. Manda para todo mundo, eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus em você. Centelha divina, Deus, Buda, o que você acredita na sua crença. Mas vê Deus no outro, porque Deus está conosco. Não está lá naquele céu, igual ensinaram pra gente. Não está lá no templo, na igreja, na sinagoga. Não, está aqui. Está aqui, em mim, em vocês, em cada um de nós. Então,
amor próprio, para que eu possa ter autorresponsabilidade e não fazer o que estão aqui buzinando. Quantos anos a gente passou, quanto tempo você já passou vivendo a vida do outro, vivendo tudo que mandaram? Não. Vamos arrumar novas soluções, vamos ser criativos. O que eu posso levar de diferente? Quem pode levar que trabalha com o Cadu? O que pode levar de diferente para a empresa? Que tipo de alegria, que tipo de festa dá para fazer online? Ou, sei lá, de alguma forma? Sejamos criativos agora. Sejamos com paixão, uns com os outros. Né, Cadu? Gratidão imensa, meu amigo, gratidão, de verdade. Eu estava antes, fui jantar e eu falei assim, meu Deus, o Cadu me conheceu num dia muito importante para mim, que eu estava com uma equipe que fazia diferença muita para mim, né, na época. E quando eu conheci ele, eu já tinha visto ele na internet e tal, daí ele estava com a Juju, no dia que eu conheci ele, e ele parou e veio dar oi para todo mundo, humildemente, e foi incrível, porque depois a gente pôde trocar ideias, assim, e disso surgiu uma amizade. A última vez que a gente se encontrou foi no aeroporto, né, Cadu? E parece que a gente é amigo desde infância. Parece que eu peguei o Cadu no colo quando ele era pequenininho e falei, ó, um dia nós ainda vamos brincar lá na live com todo mundo e falar um monte de coisa séria. Então, eu quero te agradecer imensamente, imensamente, e todos e cada um que estiveram aqui. Que essa luz que teve aqui, que essa sensação, que essa energia se expanda muito. E eu quero dar um presente para vocês, que antes dessa live eu ganhei um presente. E eu quero que vocês me peçam no direct. Tira uma foto minha e do Cadu agora. E eu quero oportunizar isso para vocês. Depois eu vou mandar para ti pelo WhatsApp, tá, Cadu? Vocês vão precisar ouvir essa música com fone de ouvido. Mas vocês vão ouvir uma música em 8D. Não vai ser o ouvido de vocês que vai ouvir. Vai ser o cérebro de vocês. E essa música vai trazer toda a paz, toda a cura que a gente precisa para o mundo. Eu vou dar de presente para vocês. Eu tinha separado para o meu treinamento, mas eu quero dar para todas as pessoas que acompanharam essa live, que estiveram conosco. É só fazer um print agora, daqui, me mandar pelo direct, que eu vou compartilhar com vocês com todo o amor e consciência. Porque é o nosso momento. É o nosso momento. Eu sei que o nosso país merece. Vamos preparar para o print, pelo menos. Que senão eu saio desfocada. Gente, vai ser 3, 2, 1, vocês fazem o print, tá bom? Só para o print ser igual, depois vocês mandam uma mensagem, marca lá nos stories, lá, se fez sentido para você, se você curtiu. Vamos lá. Jana, eu vou fazer um coração aqui. Tá bom? Vou fazer um coração também, então. Vamos lá. 3, 2, 1. Print. Aí, eu acho que deu tempo de todo mundo tirar o print. Jana, vai acabar o tempo aí. Gratidão, mais uma vez, por esse carinho, por esse amor, por ser quem tu é. E eu gostaria que as pessoas que estão aqui ainda assistindo, escrevam aqui embaixo, eu sou amor. Por favor, evoquem a presença do eu sou e escrevam eu sou amor. Não se envergonhe disso, você que é homem, você que é mulher, coloca eu sou amor. Porque o amor é uma coisa que é de graça. Eu não sei por que a gente economiza tanto, que é de graça e transforma. Então escreve aqui embaixo, eu sou amor. E seja amor nesse final de semana abençoado. Seja amor para sua família. Seja amor com você mesmo. Porque sem dúvida a gente vai poder elevar pelo menos um pouquinho a frequência. Jana, obrigado. Ai, gratidão. Ó, eu vi que tem um monte de maravilhindos e maravilhindas aqui. Sigam o Cadu. Eu vou pegar uma postagem dele, vou colocar aqui no meu history, tá? Para que vocês tenham acesso certinho lá dele. Sigam. Amanhã vai ter uma live só para os pais aí, ou para aqueles futuros papais, ou para aquelas mães que... Nossa, tem tanta gente aí, tá? A Mona, a Juna, a Simone, o Pedro... Nossa, eu amei a Jaque também, tá aí, a Fabi também, amei a Rita, tá aí. Gente, tanta gente linda, 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 linda. Gratidão, Cadu, gratidão. Você é um ser iluminado, abençoado. Manda um beijo pra Juju por mim.
tá? Manda beijo pra Ju, manda beijo pra Lelê também. E logo, logo, amigo, agora eu me puxei a orelha, tá? Nessa uma semana eu disse assim, eu me afastei de tantas pessoas, né? Por causa da missão e tudo mais. A gente vai marcar aquele almoço, tá? Eu prometo. Tá bom, tá guardado esse convite, fica tranquila, tá? Beijo. Tchau, gente. Beijo, Fique com Deus aí. gente! Eu sou amor, Beijo. eu sou amor, eu sou amor, bora largar o amor pro mundo! Muito amor para todos nós. Amor, 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 amor. Manda direct, tá? Que eu mando a música para vocês. Beijo!